Iugoslávia, um importante país europeu que desde 2003 desapareceu dos mapas. Vamos entender por que isso aconteceu. Fala galera, Tio Tobi na área, voltando aí de merecidas férias, com muitas novidades aí no canal. Assunto de hoje, Iugoslávia. Para entendermos a Iugoslávia, vamos fazer uma contextualização histórica. Primeiro, aonde ficava a Iugoslávia? Era um país europeu que ocupava um território na região dos Balcãs, ou seja, na Península Balcânica, uma região que hoje é composta por 11 países. Os Balcãs ficam no sudeste da Europa, uma região montanhosa conhecida por ser o barril de pólvora da Europa. Ou seja, diferentes conflitos já aconteceram naquela região. Foi nos Balcãs que teve início a Primeira Guerra Mundial, porque a região era dominada em parte pelo Império Austro-Húngaro e existia naquela região uma nação, uma etnia, os eslavos, que não estavam nada satisfeitos com essa dominação. Inclusive, surgiu na região um movimento chamado de pan-eslavista, ou seja, os eslavos tinham a vontade de criar um estado para todos os eslavos daquela região. Eu não vou entrar em detalhes sobre a Primeira Guerra Mundial porque eu farei um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial para vocês. Basta entender que o Império Austro-Húngaro, que dominava a região, foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. Império esse que lutou ao lado do Império Alemão, junto ali da Tríplice Aliança, que perdeu a Primeira Guerra Mundial para a Tríplice Entente. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi criado em 1918, na região dos Balcãs, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Em 1929, esse nome foi alterado para Reino da Iugoslávia. A palavra Iugoslávia significa literalmente eslavos do sul, ou seja, Reino da Iugoslávia significa Reino dos Eslavos do Sul, um território, um país que poderia abrigar os povos eslavos. Esse país, ou esse reino, ele era liderado pela Sérvia. A família real desse reino era a família real sérvia, o que significa que outras etnias não estavam muito satisfeitas com o protagonismo da Sérvia. O Reino da Iugoslávia existiu até a Segunda Guerra Mundial, quando o território da Iugoslávia, ou do Reino da Iugoslávia, foi invadido pela Alemanha nazista. Obviamente que os iugoslavos não aceitaram pacificamente a invasão de seu território. Na verdade, a população da Iugoslávia meio que se dividiu. Para você ter uma ideia, os croatas, em parte, passaram a apoiar os nazistas, lutando inclusive do lado dos nazistas. Mas existia um grupo dentro do Reino da Iugoslávia, chamados de partisanos, que eram socialistas, que receberam apoio da União Soviética e do Reino Unido e lutaram contra a invasão nazista. O principal líder dos partisanos era Josip Broz Tito. Grave esse nome aí, hein? Essa pessoa é importante. Josip Broz Tito, que ficou mais conhecido como Marechal Tito. Com a ajuda das potências, Tito e os partisanos derrotam os nazistas. Tito se transforma em presidente vitalício e muda o nome de Reino da Iugoslávia para República Socialista Federativa Iugoslava. Tito unifica os territórios do Reino da Iugoslávia, formando um novo país, agora uma federação com 6 repúblicas e 2 territórios. As repúblicas são a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro e a Macedônia. E os 2 territórios com autonomia são Voivodina e Kosovo. Outro nome importante que já a gente volta a falar, Kosovo. Bom, você já deve estar pensando aí, né? Bom, Tito era socialista, foi apoiado pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial, o que significa que a Iugoslávia entrou na área de influência da União Soviética. Sim, é verdade, entrou na área de influência. No entanto, Tito vai romper ligações com a União Soviética ou com Stalin em 1948, porque ele não concordava com o tipo de socialismo que estava sendo implementado na União Soviética, o que ficou mais conhecido como stalinismo. O socialismo implementado na Iugoslávia por Tito, ele foi marcado por uma característica denominada de autogestão, ou seja, ele deu mais autonomia às repúblicas que formavam a Iugoslávia, inclusive aos trabalhadores, que passaram a liderar e comandar as empresas da Iugoslávia. Com o rompimento da Iugoslávia com a União Soviética em plena Guerra Fria, a Iugoslávia e Tito vão liderar a formação de um grupo chamado de Grupo dos Países Não Alinhados. O que significa isso?
Significa que existia no mundo uma terceira via. Nós tínhamos os países socialistas aliados à União Soviética, os países capitalistas aliados aos Estados Unidos e um terceiro grupo de países que poderiam ser capitalistas ou socialistas, mas que não estavam diretamente atrelados a nenhum dos dois grupos anteriores, ou seja, à União Soviética ou aos Estados Unidos. Bom, então perceba, com a formação da República Socialista Federativa Iugoslava, a Iugoslávia era, na verdade, uma federação. Eram basicamente 6 povos diferentes que habitavam o mesmo território com um comando central de Tito. Tito era um líder carismático que conseguiu manter a Iugoslávia unida, ou seja, essas etnias diferentes unidas durante muito tempo. No entanto, em 1980, o Marechal Tito morre. Uma década depois, nos anos 90, a União Soviética deixa de existir, ou seja, o principal símbolo do socialismo internacional acaba. Sendo assim, a Iugoslávia perde os seus 2 pilares de sustentação: Tito, o seu líder, e o socialismo, o seu sistema político-econômico. A partir dos anos 90, a Iugoslávia entra num processo de declínio e fragmentação. Sem os seus pilares de sustentação, pouco a pouco, as repúblicas, insatisfeitas principalmente com o protagonismo sérvio, mais uma vez, lembrando lá o Império dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, começam a declarar unilateralmente suas independências. É aí que vai começar a parte mais triste da história da Iugoslávia. Em 1991, Macedônia, Eslovênia e Croácia declaram unilateralmente a sua independência da Iugoslávia. No caso da Macedônia, não houve conflito. A Macedônia consegue se separar da Iugoslávia, conseguindo um acordo principalmente com os sérvios. O problema aconteceu na Eslovênia e na Croácia. Na Eslovênia, o problema foi rapidamente resolvido, com uma guerra que durou apenas 10 dias. Mas na Croácia, a guerra foi bastante intensa. Uma guerra, inclusive, que ficou conhecida como uma guerra de limpeza étnica, onde os civis passam a ser assassinados apenas e tão somente por serem de outra etnia ou uma outra religião. O conflito na Croácia durou até 1995, e isso tem um motivo. Boa parte da população que morava na Croácia era uma população sérvia, e eles não aceitavam a independência da Croácia. Essa população sérvia que vivia na Croácia recebeu o apoio do exército da Iugoslávia, que era também liderado pela Sérvia, e o seu principal líder, Slobodan Milošević, que promoveu aí essa limpeza étnica. Esse conflito vai durar até 1995. No entanto, durante todo o seu curso, tivemos ali diferentes momentos, inclusive que os sérvios e os croatas conseguiram ali algum momento de cessar fogo. No entanto, a guerra teve uma longa duração. Só que, infelizmente, como já diz o ditado, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Sem dúvida nenhuma, o pior momento da história da ex-Iugoslávia foi a Guerra da Bósnia. A Bósnia é uma república bastante heterogênea, onde parte da população da Bósnia, chamada de bosniaques, eram muçulmanos, uma outra parte eram croatas católicos e um terceiro grupo de sérvios cristãos ortodoxos. Ou seja, dentro da Bósnia nós temos 3 etnias e 3 religiões que conviviam junto. Óbvio que os sérvios que moravam na Croácia, que era um número bastante considerável, não aceitaram a independência da Bósnia e, mais uma vez, receberam ajuda do exército da Iugoslávia, liderado pelo Milošević. Ali, a limpeza étnica foi levada ao extremo, ao ponto da Guerra da Bósnia ter recebido o nome de Guerra da Barbárie. Mulheres foram estupradas em escala nunca antes vista. O estupro passou inclusive a ser utilizado como uma arma de guerra. Meninos, geralmente aí com 10 anos para cima, eram assassinados com tiro na nuca, simplesmente para não se transformarem em militares rebeldes. A Guerra da Bósnia é tão confusa que em um primeiro momento croatas e bósnios, ou seja, católicos e muçulmanos, se juntaram para lutar contra os sérvios ortodoxos e o exército da Iugoslávia. Mas em um segundo momento passou a ser uma guerra de todos contra todos, bósnios lutando contra croatas que lutavam contra sérvios que tinham apoio da Iugoslávia, ou seja, virou uma zona só. Essa guerra passou a ter campos de concentração. Gente, olha isso aqui. Campos de concentração na Europa. Parece que os europeus não tinham aprendido com a Segunda Guerra Mundial. Por isso, essa guerra foi muito triste.
As vítimas preferidas do exército da Iugoslávia eram justamente os civis indefesos, e o episódio mais triste dessa guerra, sem dúvida nenhuma, foi o que ficou conhecido como Cerco a Sarajevo, um cerco que durou mais de 3 anos, ou seja, o exército da Iugoslávia cerca a capital da Bósnia, Sarajevo, onde nada vai poder entrar e sair. Agora imagina, como uma cidade vai sobreviver por mais de 3 anos sem medicamento, sem alimentação e no meio de uma guerra, ou seja, inclusive precisando de armas e munição. Essa guerra levou à morte de milhares de pessoas. O cerco é uma das táticas de guerra mais covardes, porque vão impactar principalmente a população civil, que virou o alvo preferido do exército iugoslavo. A Guerra da Bósnia deixou um saldo de mais de 100 mil mortos, incluindo aí muitas mulheres, crianças e idosos, principalmente civis. Essa guerra só vai chegar ao fim com a interferência da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que passa a pressionar o exército da Iugoslávia para sair da Bósnia, promovendo bombardeios estratégicos sobre posições do exército iugoslavo. Em 1995, o conflito na Bósnia chega ao fim com a assinatura do Acordo de Dayton, e nesse acordo fica estabelecido que a Bósnia se torna um país, uma república independente, reconhecida pelas Nações Unidas, mas que o governo da Bósnia passa a ser dividido entre sérvios ortodoxos, muçulmanos bósnios ou bosniaques e cristãos católicos, que eram os croatas. Bom, mas ainda não acabou a história de conflitos na Iugoslávia. Então veja, com a independência de todas essas repúblicas, a Iugoslávia se reduziu basicamente a 2 ex-repúblicas. A Iugoslávia passou a ser somente a República da Sérvia e de Montenegro, que continuavam unidos e usando o nome de Iugoslávia. Mas foi aí que em 1999, um território, lembra que eu falei? Kosovo, passa também a reivindicar a sua independência. A população do Kosovo, assim como a população da Bósnia, é de maioria muçulmana. No entanto, quem mora no Kosovo, em geral, são descendentes de albaneses. A Albânia, que é um país que faz fronteira ali com a Sérvia. Então, a Sérvia de forma alguma aceitou a independência do Kosovo. E mais um conflito eclode na região, de novo com limpeza étnica, de novo com civis sendo colocados na linha de frente da batalha. Mais uma vez, esse conflito só poderá ser resolvido com a interferência da OTAN e das Nações Unidas, que entram no território de Kosovo para garantir a sobrevivência do povo e impedir o seu massacre. No entanto, a independência de Kosovo até hoje é questionada. A ONU não reconheceu Kosovo como um país, como uma nação soberana. A Sérvia também não. A Rússia, grande aliada da Sérvia historicamente, também não reconhece Kosovo como uma nação soberana e independente. Ou seja, Kosovo está numa situação um tanto quanto delicada. Eles se autodeclaram independentes, mas muitos países ao redor de Kosovo não os declaram como, não os reconhece, melhor dizendo, como um território independente. O Brasil, inclusive, segue o entendimento da ONU, ainda não aceitando, não reconhecendo Kosovo como uma nação soberana. Bom, a Iugoslávia vai acabar, pelo menos esse nome vai deixar de existir definitivamente no ano de 2003, quando Sérvia e Montenegro resolvem se separar. Essa separação ocorreu de forma pacífica, através de um plebiscito, onde a população de Montenegro resolve se separar da Sérvia. Ali foi extinto definitivamente a Iugoslávia, passando a termos Sérvia e Montenegro como países separados. Ou seja, o antigo território da Iugoslávia se tornou 6 países independentes: a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro e a Macedônia, e o caso de Kosovo como uma situação ainda delicada sem uma decisão internacional. Pessoal, essa é a triste história da Iugoslávia, um país que desde o seu início passou por diferentes conflitos e nunca conseguiu ter de fato uma unidade. Bom, galera, por hoje era só. A ideia era falar um pouco com vocês aí sobre a Iugoslávia, esse país tão importante aí do século XX. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e compartilha. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você compartilhasse para ajudar aí o Tio Tobi em 2 lugares. Vai aparecer aqui o Instagram, tá? Me segue lá no Instagram, lá você vai ter sempre os vídeos. Se inscreve no canal,
ative as notificações. Mas se você puder compartilhar no seu WhatsApp, nos seus grupos aí de escola, dos seus colegas de diferentes escolas, compartilhe esse vídeo aí no seu WhatsApp, manda para todo mundo, seus amigos, familiares, para que eles também possam ver e ficar informados sobre esse assunto. Em breve aí, mais um vídeo agora sobre União Europeia e ainda vídeo de Primeira e Segunda Guerra Mundial, beleza? Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.